Gente amada do meu Brasil, estamos de volta. Terminou as férias. Um grande abraço a todos vocês aí. Para você que ainda está de férias, boas férias. Mas para você que já retornou das férias também, saudações a você. Nós somos Grupo Arauto de Comunicação e estamos iniciando mais uma edição do Arauto Saúde. Aqui na Arauto 89,9, também em Arauto Play, em formato podcast no Portal Arauto e também nas plataformas digitais do Grupo Arauto. CEDIL, diagnóstico por imagem, a única com ressonância magnética 3TER, Lavado do Rio Pardo e Taquari. A CEDIL, unidade de Santa Cruz do Sul, fica na Capitão Fernando Tati, número 700, em Santa Cruz do Sul. Clínica Colomé, um abraço para o Edson Lucas Colomé, onde o seu melhor se revela na Rua Galvão Costa, 152, em Santa Cruz do Sul. Centro Integrado Amaná oferece atendimento de enfermagem, fisioterapia, psicologia e outros serviços à saúde no conforto e segurança da sua casa. Então você faz o contato pelo Centro Integrado Amaná, pelo 989 96 3908. Conosco também Fortuna Cor, Clínica de Cardiologia, Dr. Thiago Fortuna, o atendimento na Clínica Respirare, na Tomás Flores 262, e também anexo ao Hospital de Veracruz. Instituto Regional de Especialidades, Dermatologia, anexo ao Hospital de Monte Alverne. E também conosco Sangali, ações e terapias em saúde e especialidades e diagnósticos do tratamento de doenças autoimunes e oncológicas. Você pode agendar sua consulta pelo 30 568686 e ainda Uniodonto, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari. Mais informações, se você preferir, na rua 28 de setembro, número 32. O Arauto Saúde tem a honra hoje de acolher novamente a Caroline Ortolan, que é nutricionista. E aí muita gente pode perguntar, a Caroline vem seguido no teu programa? Sim. Vocês sabem, eu vou confessar algo, quando o jornalista tem curiosidades pessoais de fazer algumas perguntas, é interessante essa entrevista. Porque eu cheguei a algumas conclusões ao observar algumas coisas, doutora Carolina, você que é nutricionista, e você foi a escolhida porque você tem o trabalho com as escolas. E aí tu já começa na infância a trabalhar a questão de nutrição, alimentação. Onde é que eu quero chegar? Eu observei durante as férias, eu fui em vários lugares, supermercados, armazéns, a gente encontra banha de porco. Ou seja, o que na minha infância era uma coisa normal a gente ter em casa e depois sumiu, era meio uma coisa anormal usar banha de porco. E assim eu quero falar com você hoje porque comer pão de milho, essas coisas a gente trazia escondido de casa, da colônia, trazia escondido porque era uma coisa meio estranho ter pão de milho, comer aipim, essas coisas todas. E hoje a gente sabe que isso é a alimentação preferida e é o mais indicado, completo. O que mudou? Carolina, nós temos uma alimentação, digamos assim, com formato universal ou as coisas mudam por interesses? Como é que isso acontece? Bem-vinda. Obrigada, Pedro. Eu te agradeço por estar aqui. Sempre uma honra poder estar aqui na... Nós ficamos agradecidos. Então, Pedro, eu vejo sim que há uma mudança que está tendo essa mudança cada vez mais em relação a essas visões, né, dos alimentos. Anteriormente, como tu falou, a banha de porco, antigamente a gente sempre consumia, né, crescemos consumindo a banha de porco nas preparações, depois de um tempo ela sumiu, né, e ela voltou a reaparecer nos tempos de hoje, né. Porque só abrir parênteses, a minha mãe, que faleceu aos 97 anos, eu me lembro que ela ainda pegava, quando ela se servia além da carne, e você tinha abundância, né? Mas ela ainda botava aquela colher de banha que ficava na panela por cima da comida. Voltamos, fechamos o parênteses. Então, para dizer que agora, hoje em dia, né, retornou a questão da banha de porco, porque tem a ciência, né, a nosso favor, então cada vez mais estudos reforçando a questão dos alimentos naturais, né? O nosso organismo, ele entende coisas que são naturais a gente, né? Naturais ao corpo humano.
Então, quanto mais alimentos industrializados tiver, mais substâncias diferentes tiver, menos o organismo aceita isso. Então, eu acho que a banha de porco, assim como os ovos, que também passou Pois por é, essa eu posição. ia chegar lá depois. Exato. Também passou por essa posição os ovos. Frango. Frango, né? Antes os ovos, por exemplo, os ovos é considerado, na verdade, o ovo, o segundo alimento mais nutritivo depois do leite materno. Materno é o alimento principal, hoje- né? Eu me lembro de tinha uma época, comer um ovo por dia era meio uma sentença de adoecer. Hoje as pessoas comem vários ovos por dia e faz parte da dieta. É Isso. uma dieta, inclusive, para a pessoa não engordar. Exatamente. E nem só por isso, por ele ser um alimento totalmente nutritivo, né? Então, a ciência contribuiu muito para isso, os estudos avançados, esse interesse pela saúde de vários profissionais, não é só profissionais da área, por exemplo, da nutrição, da nutrologia, da tecnologia de alimentos, dos médicos, da medicina, todo mundo estudando muitos alimentos, né? Então, hoje, com toda a propriedade tecnológica que existe essa intenção em estudar os alimentos e como eles vieram se comportando num período nesse tempo. Claro que pode ter algum interesse comercial de alguns alimentos ou outros, né? A gente passou por uma fase em que as mulheres voltaram, né, foram para o mercado de trabalho, né? Então tiveram que ficar menos tempo no lar. Isso fez com que vários alimentos industrializados entrassem dentro das famílias, né? Dentro dos ambientes familiares. E isso tudo fez com que por muito tempo se utilizasse, porque não se podia mais fazer outra coisa. Então, vamos usar os alimentos industrializados. Agora, com o passar do tempo, se sabe que o que com praticidade também tu consegue resgatar os alimentos naturais e trazer novamente para a mesa, fazendo com que a saúde de ti e dos seus consigam, então, ser partilhada, né? Assim como a gente faz nas escolas também. Sim, Carolina, é por isso que você está aqui hoje, porque você, e a gente, não quero ser repetitivo, eu já falei isso aqui uma vez, de que você foi contestado durante de uma tese que você apresentou, e hoje as pessoas, você tem seus seguidores e tem colegas seus que adotaram, e hoje você dá palestras sobre isso, você estava certo na tua tese. E o que significa nós trabalharmos já, por exemplo, hoje, o respeito com a alimentação desde a gestação? Porque isso faz toda uma diferença. Havia época e não tinha tantos nutricionistas como tem hoje, mas havia, olha, tu tem que ir no nutricionista ou um endocrinologista para ver a tua questão, porque tu tá no sobrepeso, tá com gordura demais, enfim. Hoje as pessoas já começam desde a infância a cuidar. O que significa isso dentro de um contexto de vida saudável? Sabe que a minha filha Manuela, ela tem 12 anos e ela me disse: mãe, eu acho que a disciplina de nutrição tinha que ser disciplina de aula. As pessoas precisam aprender a se alimentar. Isso tinha que ser uma coisa básica, né? E é verdade. Assim como a gente fala para um professor de matemática que precisa ensinar a criança que 2 mais 2 é 4, a gente precisa ensinar a comer, né? Então é a mesma coisa. Então eu vejo isso que o quê? Hoje as pessoas não procuram os profissionais nutricionistas, por exemplo, só quando precisam, né? Eu preciso porque eu estou com diabetes, ou eu estou com hipertensão, eu vou precisar procurar um nutricionista. Não, isso já vem enraizado, eles já entendem esse processo, eu vou procurar um nutricionista agora para eu melhorar ainda mais a minha questão com a alimentação. Então eu vejo que essa mudança de visão, e por isso ampliou muito a profissão do nutricionista em si, e hoje tem vários segmentos que envolvem o profissional nutricionista, né? Antes o campo era totalmente restrito, quando eu me formei, por exemplo. O campo era muito restrito, e hoje a gente abre um leque aí de todos os departamentos envolvendo a nutrição humana, né? Então eu vejo isso com muito bons olhos. Carol, a gente percebe muitas vezes, a gente começa a observar, de que pessoas, às vezes, depois de um certo alinhamento de alimentos, as pessoas rejuvenescem, ficam com uma aparência saudável. E aí eu quero chegar na seguinte questão. Eu acho que foi no estado de São Paulo, que há muito tempo, teve uma pesquisa e a pergunta era: qual o maior prazer do ser humano?
as pessoas respondem várias coisas, mas pouca gente responde que degustar uma comida gostosa, e esse é o maior prazer do ser humano. Não existe idade se nós nos cuidarmos. Imagina, tu pode chegar a 80, 90, 100 anos degustando. Quando eu falo degustar é porque a gente precisa sentir o gosto da comida. Eu acho que é tão prazeroso tu poder sentar e degustar um prato de comida. Uhum. E aí vem a pergunta, doutora. Essa pressa da gente ter para comer muitas vezes, porque as pessoas às vezes não sentem um sabor. E aí vem aquela questão, quando se tem tempo, a importância, duas coisas. Primeiro, o que significa a pressa para comer? Outra coisa, dedicar um tempo para fazer uma comida para nós de vez em quando, a diferença que isso faz. Exatamente. E falando nessa questão também, Pedro, essa questão de ter pressa para comer, primeiro pela questão técnica mesmo. A digestão, ela inicia na boca, com as enzimas digestivas, que já a saliva secreta. Se tu não tem esse tempo de contato, né, na tua boca com os alimentos, o tempo ideal, não vai secretar ali. Então a digestão vai acontecer de uma maneira diferente do que o organismo deveria, né, atuar. Então, ali começa a questão muito técnica, né? Então eu vejo isso, que as pessoas têm cada vez menos o tempo de consumir. E a questão do degustar é essa questão do prazer. O alimento, ele vem para a mesa para socializar, né? Se a gente vai fazer, vamos juntar os amigos, o que vamos fazer para comer, né? Então, o alimento, ele está presente em todas as questões sociais, né? Quando a gente socializa, o alimento vai estar presente. Então, de a gente poder conversar e degustar o alimento, tá presente na hora das conversas, de como o alimento tá presente na mesa, né? Isso tudo faz a diferença, né? Na qualidade de vida. Carol, tem uma questão que muitas vezes a gente... Esses dias eu vi uma conversa, um rapaz falou assim, eu vi um senhor plantando milho, um senhorzinho aposentado, tem uma areazinha lá, ele planta milho num terreno baldio dentro da cidade. Mas o que vale a pena plantar milho? Mas eu acompanho e eu olho o prazer que ele tem. E ele olha para o tempo, vai chover, não vai chover. O prazer que ele colhe cada espiga de milho. Não é só o alimento, ele coloca carinho, ele coloca sentimento nisso que ele faz. Mas tem uma outra questão, o bem-estar para ele. Ele está se ocupando não com isso aqui, que é um exagero, isso aqui é uma arma, é muito preciso disso aqui como jornalista, precisamos. O mundo precisa disso aqui, mas pode ser destrutivo. Mas quanto tempo ele dedica para ver aquele milhozinho dele? O significado de nós termos, quem pode, nos dedicar para o nosso bem, da psicologia, da saúde, mas ao mesmo tempo de nós produzirmos alguma coisa no nosso cantinho em casa. A gente sabe a procedência. A gente sabe que não vai veneno naquilo que a gente vai colocar ali e que a gente está produzindo para nossa família, né? Então, isso tudo, além de tu conseguir enxergar crescendo, tu plantou, tu vai colher, tu vai higienizar, tu vai colocar na mesa, né? A gente vai preparar, fazer essa preparação e poder compartilhar com a família. Eu acho que isso não tem preço, né? Então, por isso que cada vez mais as pessoas pensam na questão das hortas familiares, né? Das hortas estarem presentes em algum contexto na família. Eu tenho um terreno pequeno, mas eu consigo fazer uma horta que de alguma coisa, alguma produção, seja um temperinho verde, seja uma alface, seja um tomatinho, vai estar presente ali. Isso eu vejo que tem acontecido muito, não só nas nossas escolas, né, que a gente tem esse projeto de hortas escolares, mas também na casa das pessoas. Seja as pessoas que tanto atuam na zona, moram, né, na zona rural, quanto moram na zona urbana. Carolina, tem uma outra questão que a gente precisa cuidar e nós evoluímos muito. Quando a gente fala da criação, por exemplo, de animais para abates. Há uma questão toda de vacinação em dia, Sim. de alimentação, porque eu me lembro da questão do frango, da questão do hormônio de crescimento, algumas coisas assim nesse sentido. Houve várias polêmicas, mas nós evoluímos muito, porque isso também é um cuidado de quem cria, para quem é criador, de ter um cuidado com que esses animais que nós consumimos depois, peixes também, que sejam criados de forma sadia. Porque não adianta a gente pensar, bom, eu vou comer uma coisa sadia, mas está poluído. Nesse sentido, a importância também quem produz, porque agora nós temos a assinatura desse acordo
da Europa, dos países da Europa com o Mercosul, com os países sul-americanos, que vai ser muito importante para a economia. Tem muita gente que vai vender. Eu vi esses dias a história de vários empresários já que estão na expectativa de vender para a Europa, e vai ser muito bom. Mas o produto tem que ter qualidade, porque ele vai ser fiscalizado, enfim. Nesse sentido, a importância do produtor também ter consciência de que quando ele vai comprar um produto para aplicar ou alimentar um animal, que seja de procedência e que seja uma coisa legal. Isso porque nós estamos abastecendo não só o mercado local, né, como está expandindo para os outros. Então, assim, a gente preservar essa questão, né, essa importância de cada vez mais essa matéria-prima que tiver o mais pura possível, né, que não vá prejudicar quem consumir. Então, isso eu vejo bastante também aos produtores locais, a questão do tempo de carência, né, quando tem que aplicar alguma coisa, obedecer isso quando não é orgânico, né, que nem tudo a gente consegue trabalhar com a questão orgânica, mas que vem com muita força e que está sendo aplicado também, mas tem essa questão do respeito para isso, e a gente sempre pede isso, né, então a gente espera que lá na ponta a coisa, né, lá onde se produz isso aconteça, porque, querendo ou não, vai alimentar toda uma população, no nosso caso é a população infantil, né, então isso cada vez mais é preocupante, mas ao mesmo tempo a gente acredita que sim, que esteja sendo feito sim. Sim. Doutora, por uma questão de ética, eu não vou dizer algumas coisas mas que eu não curto, que não me faz bem. São coisas que talvez na minha infância eu não tive o hábito de ingerir, Uhum, e hoje não me faz muito bem. sim. Para outras pessoas é prazeroso. Portanto, eu respeito, mas a pergunta é, qual é a importância de nós conhecermos o nosso corpo? Porque tem muitas pessoas que às vezes vão no verão, viajam, vão por uma praia, daqui a pouco comem alguma coisa, me fez mal isso. Mas na verdade não é que o produto estava estragado. Hum. Nosso corpo rejeita, ele vê, mas tem uma coisa diferente. Exato. Isso existe? Existe sim. Inclusive, Pedro, como a gente havia conversado paralelo, por exemplo, os atletas saem muito, né, para poder fazer as competições deles. Então, é uma orientação do serviço de nutrição para aqueles atletas, para toda a questão técnica deles não consumirem alimentos muito diferentes ou com temperos diferentes do local, né? Porque às vezes é muita cultura local, então tu vai consumir aquele arroz, né, aquele alimento ali que esteja com algum tempero diferente. Para aquela população que é acostumada e habituada a consumir esses alimentos, está tudo certo. Mas para quem não é habituado a consumir, pode sim o intestino entender aquilo como uma agressão naquele momento inicial, que não seria isso, mas ele acaba, o organismo atingindo de uma maneira diferente, então daqui a pouco tendo alguma diarreia, algum vômito envolvendo. Então, como o atleta precisa competir, precisa estar bem para aquele dia, então se orienta a não consumir alimentos diferentes da rotina alimentar dele. Uhum. Doutora, a gente sabe que o sabor, e aí muitas vezes para quem está uma criança, por exemplo, ela vai pelo sabor, uma coisa saborosa. Mas muitas vezes a gente come tipos de alimento que de fato não tem sabor algum. Coisas que são requentadas ou são reaproveitadas, enfim. E a gente entende, porque isso faz parte da economia, em tudo. Imagina as pessoas que trabalham com isso. Mas como é que nós podemos colocar, digamos assim, o que tu, como nutricionista, fala para aquelas pessoas que servem talvez alimentos, como elas podem cuidar para manter o sabor? É possível? Sim. É uma questão, eu acho, bastante relevante, mas ao mesmo tempo também complicado para quem participa desse mercado. É difícil. Me coloco no lugar, porque isso envolve custos. Mas tem como colocar sabor? Com certeza, né, Pedro? Claro que depende muito dessa visão do restaurante, enfim, da empresa em si, quero o alimento saboroso, né? Então vai acabar pegando, consumindo, investindo em alimentos com sabores, temperos naturais, por aí. Então, claro que a quantidade que tu prepara é uma quantidade grande. Então, o tempero ele tem que ser proporcional àquela quantidade, né? Como se a gente for fazer em casa, né? Se eu uso para fazer o meu arroz, eu refogo 2 dentinhos de alho e coloco um arroz ali, bom, se eu vou fazer uma quantidade de 3 xícaras, então quando eu for cozinhar para 5 quilos, tem que ser proporcional isso,
né? Então tudo isso, e aí depende de quem, da visão do gestor, de quem faz isso tudo, de quem prepara esses alimentos, mas é possível fazer. É que eu imagino uma casa que serve, ele nunca sabe quantos vem, né? Mais ou menos com um certo período ele vai ter uma noção. Mas as verduras, principalmente frutas, enfim, a gente percebe que muitas vezes tu encontra, e aí a coisa não é prazerosa, sabe? E eu não sei se perde qualidade, não perde qualidade nutritiva, enfim, mas é uma coisa que as pessoas precisam observar, porque talvez amanhã depois um cliente pode optar por outro lugar se isso não acontece dentro da sua casa. Sim, e o que a gente observa assim, que na nossa comida de casa, quando a gente produz ela, ou o pai ou a mãe fazem, ou enfim, alguém faz em casa, a gente não enjoa do alimento. Mas quando a gente vai para um restaurante frequentemente e passa 8 meses consumindo naquele restaurante, tem a necessidade de trocar. Ai, enjoei. E em casa a gente não enjoa, né, dos alimentos. Então é isso que a gente vê bastante, né? Aí troca de restaurante. É normal, é natural isso acontecer. Porque enjoou daquilo ali, mas em casa isso não acontece. Em casa sempre tem o mesmo sabor. Porque são alimentos que a gente consegue produzir com mais tempo também, né? Quando a gente produz em casa. Então, quando vai fazer alguma preparação, utilizando sempre as mesmas coisas. Então, é diferente, né? Compartilha melhor. Sim. Isso, né? Doutora, quando a gente fala, por exemplo, de guardar alimentos, e aí nós temos hoje, tem pessoas que moram longe dos grandes centros, principalmente pessoas que moram distante de grandes mercados, enfim. Ou aquela pessoa que mora do lado de um mercado pode se abastecer todos os dias, mas a gente sabe que a gente precisa monitorar o mercado também de como ele conserva. O que nós precisamos observar quando a gente vai comprar alimentos armazenados por muito tempo, congelados ou enlatados, e também quando a gente vai trazer alguma coisa, por exemplo, uma carne que tu vai congelar, um peixe. O que nós precisamos observar nesse contexto? No caso dos enlatados, como comentou, né? Quando a gente for adquirir eles, né? Procurar olhar fisicamente para ele, ver se ele não está estufado, batido por alguma coisa, porque pode estar acontecendo alguma proliferação microbiana ali dentro, né? De micro-organismos. Então, rejeitar esse tipo de coisa. Os peixes, por exemplo, com as vísceras iluminadas, né? Que tu consegue enxergar ali que ele não teve um processo de congelamento, descongelamento, congelamento novamente. Então, cristais de gelo, às vezes na própria embalagem, acaba colocando ali, é porque ele já foi descongelado uma vez, foi descongelado e foi congelado novamente. Cristalzinhos de gelo que ficam no armazenamento, no plástico mesmo, né? Tu observa os cristais de gelo, possivelmente aquele alimento foi congelado, descongelado e congelado novamente. Isso. Porque esse processo não pode acontecer. Mas ele perde o sabor, né? Com certeza. O processo ele só pode acontecer do congelamento para o descongelamento. Quando alguma coisa não é bem lisinha, quando tem os cristais, é porque já foi congelado, descongelado. Exatamente. E ele só pode ser descongelado uma única vez e consumido. Não pode voltar para o congelamento. Isso o leigo não... Então, isso vale para todas as carnes, né? Para todas as carnes. Descongelou uma vez, tu não pode recongelar novamente. Eu vou fazer um desafio para ti, doutora. Sim. Nós vamos um dia, junto com Augusto Petter, que está gerando as imagens, e nossos colegas do Criativo, nós vamos um dia, com a utilização de um supermercado, a gente vai mostrar um dia como isso funciona, né? Isso. Como isso funciona, uma empresa que vende produtos congelados e enlatados. Doutora Caroline Ortola, nutricionista. Parabéns pelo teu trabalho. A gente sempre aprende a conversar contigo. Sabe que esse período de férias, eu jornalista observo. E eu comecei a observar, das coisas que eu via, eu falava isso, gente, eu via isso na infância. Tá voltando as coisas para o supermercado. E tem coisas que a gente via pilhas e pilhas na porta do supermercado que a gente não vê mais. Coisas que foram mudando. Por questão de ética, claro que eu não vou falar, mas cada um imagina o que não vê mais nas portas e que antigamente a gente tinha, nas prateleiras também as coisas mudaram. Então, é sinal, doutora, que nós estamos vivendo mais. A expectativa de vida dos homens já chega quase a 80 anos a média. Nós temos hoje pessoas de 80 anos no mercado de trabalho firme e forte. Então, é sinal de que alguma coisa está acontecendo para a gente melhorar a qualidade de vida. Obrigado pela tua visita. Muito obrigada, eu que agradeço sempre. Tá bom, obrigado. Gente, nós estamos chegando ao final do Arauto Saúde. Eu quero agradecer ao Augusto Petter,
que gerou as imagens e os áudios deste Arauto Saúde. Você pode assistir o Arauto Saúde no Arauto Play, no YouTube, pode acessar, já está lá. Você pode também ouvir o podcast no Spotify da Arauto. E você pode, nas próximas horas, também acompanhar o Arauto Saúde no portal Arauto em formato podcast. Igualmente, já está no Instagram da Arauto News cortes em imagens deste programa, a entrevista com a nutricionista Caroline Ortolã. Um grande abraço